Então, para fazermos o nosso cesto, nós vamos usar o fio de malha de 25 milímetros, nessa cor musgo, e a base oval, que ela mede, eu vou mostrar aqui para vocês, 35 por 20 centímetros, ok? Nós vamos iniciar o trabalho com a agulha 4,5, porque ela é mais fácil de ser introduzida nos buraquinhos junto com a linha. Então, nós vamos medir a nossa sobra de linha. Vamos pegar toda a circunferência da nossa base e tomar essa medida 5 vezes. Aqui eu já estou com essa medida tomada, 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós vamos deixar o nosso novelo reservado. Essa linha nós vamos colocar por baixo da nossa base, achar mais ou menos o centro da lateral, dar uma laçada. E vamos fazendo uma carreira de pontos baixíssimos com essa linha que nós separamos. Fica um pouco difícil de fazer isso porque a base é dura e tem a câmera aqui no meio do caminho, então complica um pouquinho. Então, eu vou ficar um pouquinho atrapalhada aqui no começo, vocês me desculpem, mas ossos do ofício. Vamos lá. Então, nós vamos fazendo essa carreira de pontos baixíssimos em toda a volta, porque isso dá um arremate muito bonito para o fundo do cesto, que ele tampa esses buraquinhos, fica mais, pelo menos ao meu ver, fica mais simpático. Não é exatamente assim, a gente pesca por baixo e dá a laçada. E a linha lá do novelo tá quietinha, porque daqui a pouco a gente vai usar. Então, nós vamos fazer isso em toda a volta. Esse lado vai ser a parte de dentro do cesto e essa daqui vai ser o fundo. Então, eu já estou aqui no meu último ponto. Então, nós vamos fazer da seguinte maneira, com a linha ainda que nós estamos trabalhando. Vamos introduzir no último buraquinho, puxar, fazer o ponto. Agora, nós vamos de baixo para cima, introduzir a agulha e puxar esse ponto lá para trás. Ajustamos a tensão, pegamos o fio do novelo e damos uma laçada. Ajustamos a tensão novamente. Vocês notam que eu tô aqui com o fio do novelo na mão. Introduzo a agulha no mesmo ponto, puxo o fio, damos uma laçada, ajustamos a altura e fazemos um ponto baixo.
ajusta sempre a tensão para não ficar frouxo, não ficar estranho. E agora nós vamos continuar dessa forma, introduzindo a nossa agulha no centro de cada correntinha, onde havia o buraquinho, puxamos o fio, ajustamos a tensão do ponto para eles ficarem na mesma altura e prosseguimos fazendo o ponto baixo por toda a volta. Sempre ajustando a altura e a tensão para que todos os pontos fiquem iguais, com a mesma tensão e o mesmo tamanho. Nós vamos fazer isso por toda a volta. E o fundo, a parte interna do cesto, vai ficar dessa forma aqui. Eu vou seguir fazendo os pontos baixos por toda a volta e já volto com vocês. Bom, estamos aqui no nosso último ponto baixo. O fundo ficou assim. Então, agora nós vamos introduzir a agulha para fazer o nosso último ponto baixo. Ainda usando a linha do novelo. Agora nós vamos introduzir a agulha de baixo para cima. Aqui eu estou tendo um pouquinho de dificuldade de pegar os dois pontos, mas vamos lá. Puxamos essa alça para trás. Ajustamos a tensão. Pegamos o fio da sobra de linha. Puxamos uma laçada. Ajustamos bem a tensão do ponto. E com o fio do novelo, nós damos uma outra laçada. E agora nós vamos começar a trabalhar com a agulha número 6. Então, nós estamos aqui com a nossa laçada, onde nós havíamos parado, e nós vamos trabalhar em ponto baixo, pegando a alça de trás e essa alcinha transversal que o ponto baixo forma, para dar maior suporte à nossa carreira de ponto baixo, que é o início da subida do cesto. Então, agora, continuamos trabalhando com a linha do novelo. Então, nós puxamos uma laçada, ajustamos a altura, uma outra laçada e fechamos o nosso ponto baixo. Então, nós vamos seguir fazendo essa carreira de pontos baixos, sempre pegando a alça de trás e essa alcinha transversal formada pelo ponto baixo da carreira anterior. Como existe a base de MDF, fica um pouquinho mais difícil pegar essas duas alças do ponto baixo, mas com calma a gente consegue. Principalmente eu, que tenho a tendência de fazer o ponto de crochê mais apertado do que o de tricô. Mas a gente vai seguindo dessa forma e vamos fazer uma carreira de ponto baixo em toda a volta. Então, eu já estou aqui no meu último ponto baixo e nós vamos iniciar a subida, que o ponto vai ser diferente. Então, a gente faz esse ponto baixo, pula essa primeira correntinha, introduz a agulha de trás para frente na correntinha seguinte, puxa essa laçada para trás, dá uma puxada para que ela desapareça na parte da frente.
Soltamos o ponto da agulha, introduzimos a agulha no centro do ponto baixo da carreira anterior, puxamos o fio para frente, introduzimos a agulha naquela laçada e fechamos um ponto baixo. Notem, ele fica bem no centro do V formado pelo ponto baixo da carreira anterior. E ele tem que sair bem no meio do ponto lá atrás. E assim nós vamos seguindo, fazendo esse ponto por toda a volta. E agora toda subida do cesto será feita nesse ponto. A gente tem que se assegurar bem que ele saia bem no centro do ponto ali atrás, como eu estou mostrando para vocês. Puxamos a laçada, ajustamos a altura e fechamos o ponto baixo. Exatamente dessa forma. E assim nós vamos fazer por toda a volta. Já estou aqui no meu último ponto baixo para fazermos o fechamento junto com vocês. Fazemos o ponto baixo. Pulamos esse ponto, introduzimos a agulha no ponto seguinte, soltamos a laçada, introduzimos a agulha, puxamos essa laçada de frente para trás, ajustamos para que ela suma da parte da frente, introduzimos a agulha bem no centro do ponto da carreira anterior, puxamos o fio do novelo, levantamos a laçada, pescamos a laçada que nós havíamos deixado e fechamos o ponto baixo. Então, ele fica perfeito. Notem. E assim nós vamos prosseguindo até atingirmos a altura desejada para o nosso cesto. Aqui nós já estamos com 7 centímetros de altura e nós vamos fazer o fechamento invisível. Eu já cortei aqui a linha, então nós vamos pegar, introduzir a agulha de trás para frente, puxar esse fio para trás, vamos introduzir a agulha nessa alcinha formada pelo ponto baixo da carreira anterior e introduzi-la no meio da correntinha do respectivo ponto baixo. E vamos puxar a linha. Vamos ajustar a tensão do ponto para que ele fique exatamente do mesmo tamanho dos outros. Dessa forma aqui. E agora, com uma agulha mais fina, a gente vai esconder esse fio e o fio de baixo, por baixo dos pontos baixos dessa carreira. Aqui eu já cortei a linha, tô terminando de esconder. E a gente faz a mesma coisa com esse fio de baixo, escondendo por dentro dos pontos baixos da última carreira. O nosso cesto ficou assim.
A parte do fundo ficou dessa forma. Vocês notam que realmente não aparecem os buraquinhos fazendo com essa técnica. Bem, agora a gente vai fazer o arremate final do nosso cesto e nós vamos fazer uma carreira de pontos baixíssimos na lateral frontal do cesto. Então, a gente insere a agulha entre os dois pontos. De preferência, a gente inicia mais ou menos perto da emenda dos fios. Então, entre um ponto e outro, a gente faz um ponto baixíssimo. E assim nós vamos prosseguindo por toda a volta. Vocês notam, aqui eu estou dando uma aproximação melhor, é exatamente embaixo das correntinhas da carreira anterior, entre um ponto e outro, e a gente vai formando esse arremate lateral. Eu vou terminar e já volto com vocês. Bem, aqui eu já estou no último ponto baixíssimo. E agora nós vamos fazer a emenda invisível como nós fizemos das outras vezes. Inserimos a agulha de cima para baixo. Laçamos o fio. Passamos por dentro dos pontos, saindo exatamente no meio do último ponto baixíssimo que a gente fez. Dessa forma, puxamos o fio para trás, ajustamos a tensão do ponto sempre quando a gente faz esses arremates, para ele ficar no mesmo tamanho, na mesma tensão dos outros. Agora a gente dá um nó e esconde os fios. Então, agora é só esconder os fios e o nosso cesto está pronto. No próximo vídeo eu vou fazer junto com vocês os potinhos que vão compor o cesto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo a todos e até o próximo. Tchau!